A tempestade implacável castigava as janelas panorâmicas da mansão Vance, criando uma sinfonia caótica que abafava o silêncio opressivo do vasto salão de estar, onde Isabela aguardava, com uma paciência que beirava a santidade. Ela estava sentada rigidamente em uma poltrona de couro italiano, com as mãos entrelaçadas sobre o colo, observando os ponteiros do relógio de pêndulo avançarem lentamente em direção à meia-noite, em um ritmo agonizante. O ambiente luxuoso, decorado com mármore importado e lustres de cristal, parecia mais frio do que o habitual naquela noite, como se a própria casa soubesse que algo fundamental estava prestes a se romper para sempre naquelas fundações, aparentemente inabaláveis. O som inconfundível do motor potente de um carro esportivo rasgou a noite chuvosa, anunciando a chegada do senhor daquela propriedade e provocando um leve tremor nas mãos de Isabela, que ela rapidamente controlou, respirando fundo. Roberto Vance retornava ao lar, não como um marido arrependido por seus atrasos constantes, mas como um imperador que espera ser servido e adorado independentemente de suas transgressões morais ou falhas de caráter. Isabela levantou-se devagar, alisando as dobras invisíveis de seu vestido simples, e caminhou até o centro do saguão, preparando-se mentalmente para o confronto inevitável que definiria o resto de sua existência e libertaria sua alma aprisionada. A porta principal foi aberta com um estrondo desnecessário, revelando Roberto com os cabelos molhados e um sorriso arrogante estampado no rosto, enquanto amparava uma mulher jovem e deslumbrante, que exibia sua gravidez com orgulho evidente. Helena, a amante, cuja existência era sussurrada nos corredores da alta sociedade, mas nunca confirmada abertamente agora, entrava pela porta da frente da residência oficial dos Vance, como se fosse a verdadeira dona do lugar. Ela olhou para Isabela com um misto de desprezo e triunfo, agarrando-se possessivamente ao braço de Roberto e acariciando o ventre proeminente, para garantir que a esposa legítima notasse imediatamente sua condição superior e intocável. Roberto guiou Helena até o sofá mais confortável da sala, ignorando completamente a presença de Isabela nos primeiros instantes, e tratando a esposa como parte da mobília que não merecia qualquer consideração ou cumprimento formal. Ele ajudou a amante a se sentar com um cuidado exagerado, perguntando repetidamente se ela estava confortável ou se precisava de algo para aliviar o cansaço da viagem, enquanto Isabela observava a cena em silêncio absoluto. Aquele desprezo flagrante não causou a dor que Roberto esperava, mas serviu apenas para solidificar o gelo que havia começado a se formar ao redor do coração de Isabela anos atrás, quando as primeiras traições começaram. Finalmente, Roberto virou-se para a esposa com uma expressão de tédio e superioridade, retirando o casaco molhado e jogando-o descuidadamente sobre uma cadeira antiga, esperando que Isabela o recolhesse como sempre fazia. Ele não demonstrou nenhum remorso por trazer a amante grávida para dentro de casa, mas sim uma audácia cruel de quem acredita que seu dinheiro e poder lhe conferem o direito de reescrever as regras da decência humana. Ele olhou para Isabela de cima a baixo, com um sorriso cínico nos lábios, e anunciou que Helena passaria a noite ali, pois estava se sentindo indisposta e precisava de cuidados que somente aquela casa poderia oferecer. Isabela permaneceu imóvel, diante da declaração ultrajante, mantendo o rosto impassível e os olhos fixos nos de Roberto, sem deixar transparecer a tempestade de emoções que a invasão de seu santuário pessoal provocava. Ela sabia que qualquer reação histérica ou demonstração de ciúmes apenas alimentaria o ego inflado de seu marido e daria a Helena a satisfação de vê-la perder o controle emocional diante daquela afronta. Em vez disso, ela optou pelo silêncio, uma arma poderosa, que Roberto frequentemente interpretava erroneamente como submissão passiva e aceitação de sua autoridade inquestionável dentro daquele casamento que já estava morto e enterrado há muito tempo. Helena soltou um gemido teatral, reclamando de dores nos pés e inchaço nas pernas, fazendo beicinho para Roberto e pedindo que ele fizesse algo para aliviar seu sofrimento imediato naquela noite fria. Roberto prontamente consolou a amante e virou-se para Isabela com um brilho malicioso no olhar, encontrando a oportunidade perfeita
para humilhar a esposa diante da mulher que carregava seu futuro herdeiro. Ele ordenou com uma voz firme e autoritária que Isabela fosse até a cozinha buscar uma bacia com água morna e sais de banho para lavar os pés de Helena, alegando que a esposa deveria ser útil para a mãe de seu filho. A ordem absurda pairou no ar como uma névoa tóxica, fazendo o tempo parecer congelar, enquanto Isabela processava a magnitude daquele pedido que transcendia qualquer limite de respeito ou dignidade humana aceitável. Roberto justificou sua exigência cruel, dizendo que Isabela nunca fora capaz de lhe dar um filho em 5 anos de casamento e que, portanto, o mínimo que poderia fazer era servir a mulher que estava garantindo a continuidade da linhagem Vance. Ele falou com uma naturalidade assustadora, como se estivesse pedindo um copo de água, ignorando completamente a violência psicológica que estava infligindo à mulher que o apoiara incondicionalmente durante sua ascensão ao poder. Sem proferir uma única palavra de protesto, Isabela virou as costas e caminhou em direção à cozinha, sentindo o olhar triunfante de Helena, queimando suas costas enquanto se afastava da sala de estar. Na privacidade da cozinha moderna e estéril, ela encheu uma bacia de prata com água morna, controlando a temperatura com precisão mecânica, enquanto sua mente trabalhava em uma velocidade vertiginosa, planejando os próximos passos. Aquele ato de servidão não seria sua derrota final, mas sim o catalisador necessário para que ela rompesse os últimos laços sentimentais que ainda aprendiam aquele homem desprezível e aquela vida de aparências vazias. Ela retornou à sala carregando a bacia e toalhas macias, caminhando com a dignidade de uma rainha condenada ao cadafalso que se recusa a baixar a cabeça diante de seus algozes. Roberto e Helena pararam de cochichar e rir assim que ela entrou, observando com expectativa sádica, enquanto Isabela se aproximava do sofá e colocava a bacia no chão aos pés da amante. Helena estendeu os pés com um sorriso presunçoso, esperando ver a esposa do CEO de joelhos humilhada e reduzida à condição de serva doméstica em sua própria casa, consolidando assim sua vitória sobre a mulher que ela invejava e desprezava. Isabela ajoelhou-se no tapete persa, não por obediência cega, mas como quem realiza um último rito funerário para um relacionamento que apodrecera até se tornar irreconhecível e tóxico. Ela lavou os pés de Helena com movimentos suaves e eficientes, ignorando os comentários maldosos que a amante sussurrava para Roberto sobre como a esposa dele tinha jeito para trabalhos manuais inferiores. A água morna e o cheiro de lavanda contrastavam com a podridão moral daquela cena, criando uma dissonância que apenas fortalecia a determinação de Isabela de nunca mais permitir que ninguém a tratasse daquela maneira novamente em sua vida. Roberto observava a cena com um copo de uísque na mão, sentindo-se o homem mais poderoso do mundo, capaz de ter 2 mulheres a seus pés, literalmente e metaforicamente. Ele comentou em voz alta sobre como a disciplina era fundamental para manter a ordem doméstica e como Isabela finalmente estava aprendendo o seu lugar dentro da hierarquia da família Vance. Ele estava tão embriagado por sua própria arrogância que não percebeu a frieza mortal nos olhos de Isabela, nem a ausência total de emoção em seus gestos, que eram executados com uma precisão cirúrgica e desprovida de alma. Quando terminou de secar os pés de Helena Isabela, levantou-se lentamente, sentindo um peso gigantesco ser removido de seus ombros, como se tivesse se libertado de correntes invisíveis que a prendiam há anos. Ela olhou para a bacia de água no chão e depois para o casal que a observava com escárnio, percebendo com clareza cristalina que nada mais a ligava àquele ambiente ou àquelas pessoas. A mulher que havia entrado naquela sala minutos atrás, disposta a tentar uma última conversa, havia desaparecido, dando lugar a alguém muito mais forte, implacável e perigosa do que Roberto jamais poderia imaginar em seus piores pesadelos. Sem dizer nada, Isabela levou a mão esquerda ao dedo anelar e começou a girar a aliança de diamantes que usava desde o dia de seu casamento, um símbolo que agora parecia apenas uma algema de ouro. O brilho da pedra preciosa sob a luz do lustre parecia zombar das promessas quebradas e dos votos de fidelidade que Roberto havia descartado com tanta facilidade
em troca de prazeres momentâneos. Ela retirou o anel com um movimento fluido, sentindo a pele de seu dedo finalmente respirar livremente após anos de compressão, e colocou a joia delicadamente sobre a mesa de centro de vidro. O som metálico do anel tocando a superfície de vidro foi suave, mas ecoou no silêncio repentino da sala, atraindo a atenção imediata de Roberto, que franziu a testa confuso com aquele gesto inesperado. Ele parou com o copo de bebida a meio caminho da boca, tentando compreender o que aquilo significava, enquanto o sorriso presunçoso de Helena vacilava ligeiramente diante da seriedade da situação. Isabela não esperou por perguntas ou reações dramáticas. Apenas virou-se em direção à porta principal, com passos firmes e decididos, sem olhar para trás, nem por um segundo sequer, deixando claro que sua partida era definitiva. Roberto recuperou-se do choque inicial e levantou-se de um salto derrubando um pouco de uísque no tapete caro, enquanto gritava o nome de Isabela com uma mistura de raiva e incredulidade. Ele exigiu saber onde ela pensava que ia àquela hora da noite e ameaçou bloquear todos os cartões de crédito e contas bancárias se ela ousasse atravessar aquela porta sem sua permissão expressa. As ameaças financeiras, que sempre funcionaram para controlar as pessoas ao seu redor, agora soavam vazias e patéticas para Isabela, que conhecia a verdade sobre a origem daquela fortuna, melhor do que o próprio marido que a ostentava. Isabela alcançou a porta maciça de carvalho e a abriu sentindo o vento gelado e a chuva entrarem no saguão como um convite para a liberdade que a aguardava do lado de fora daquela prisão dourada. Ela não respondeu aos gritos histéricos de Roberto, nem se virou para ver a expressão de pânico que começava a se formar no rosto dele diante de sua desobediência flagrante. Ela apenas atravessou o limiar da casa, deixando para trás a esposa submissa que fora obrigada a ser, e abraçando a identidade da mulher poderosa que sempre existira escondida sob camadas de paciência e estratégia. A chuva encharcou suas roupas e cabelos quase instantaneamente, mas Isabela não sentiu frio, apenas uma sensação revigorante de limpeza e renascimento, enquanto caminhava pela entrada de pedras em direção ao portão principal. Atrás dela, a porta da mansão permaneceu aberta por alguns instantes, antes de ser fechada violentamente por um Roberto furioso que acreditava estar apenas lidando com mais um capricho feminino passageiro. Ele voltou para a sala bufando de indignação e garantiu a Helena que Isabela voltaria rastejando e implorando perdão, assim que sentisse a realidade dura da vida sem o dinheiro e a proteção do nome Vence. Roberto serviu-se de mais uma dose generosa de uísque para acalmar os nervos, rindo com Helena sobre a audácia ridícula de Isabela e planejando como a puniria quando ela retornasse na manhã seguinte com o rabo entre as pernas. Ele falava sobre seus planos de expansão da empresa e sobre a futura abertura de capital na Bolsa de Valores, completamente alheio ao fato de que o pilar que sustentava todo o seu império acabara de ruir. O relógio de pêndulo no corredor badalou solenemente, anunciando a chegada de um novo dia e marcando o início silencioso da contagem regressiva para a destruição total da vida perfeita de Roberto Vence. A chuva fria misturava-se com as lágrimas invisíveis que Isabela se recusava a derramar enquanto caminhava pela estrada escura, ladeada por árvores centenárias que pareciam testemunhas silenciosas de sua humilhação final naquela mansão maldita. Seus passos eram firmes sobre o asfalto molhado, marcando um ritmo de determinação que contrastava violentamente com a imagem da esposa submissa que ela fora forçada a interpretar durante 5 longos anos de um casamento unilateral, doloroso. De repente, feixes de luz branca cortaram a escuridão da noite, iluminando sua silhueta solitária e revelando uma frota de veículos de luxo que aguardava silenciosamente no acostamento como predadores noturnos prontos para o ataque iminente, que estava prestes a começar sob seu comando direto. Não se tratava de um serviço de transporte comum ou de um táxi de aplicativo, mas sim de um comboio imponente, composto por 3 sedãs pretos blindados, que exalavam poder e autoridade apenas pela sua presença estática na estrada deserta. Um homem alto, vestindo um terno impecável que parecia imune às intempéries do clima,
saltou do veículo central, abrindo um guarda-chuva negro com um movimento preciso e respeitoso antes que a primeira gota pudesse tocar novamente a pele de Isabella. Ele curvou-se ligeiramente em uma reverência formal que Roberto jamais sonharia em receber, indicando que a mulher caminhando na chuva não era uma esposa descartada, mas sim a soberana de um império que poucos conheciam verdadeiramente. Isabella entrou no banco traseiro do veículo, sentindo o aroma familiar de couro legítimo e madeira nobre que permeava o ambiente climatizado e silencioso, onde o mundo exterior e seus problemas pareciam deixar de existir instantaneamente. Lucas, seu advogado pessoal e braço direito em todas as operações confidenciais, aguardava no interior com uma expressão de preocupação contida segurando um tablet que continha os dados vitais de metade do setor financeiro do país. Ele lhe ofereceu uma toalha macia de algodão egípcio sem dizer uma palavra, permitindo que ela se recompusesse da cena degradante que acabara de protagonizar na casa daquele homem que em breve não teria onde cair morto. Enquanto secava os cabelos e o rosto, Isabella sentiu a máscara da senhora Vance cair completamente, dando lugar à verdadeira face de Isabella Montenegro, a única herdeira de uma das linhagens bancárias mais antigas e influentes do continente. Durante anos ela ocultara seu sobrenome e sua fortuna incalculável sob camadas de anonimato e empresas de fachada, apenas para provar a si mesma que poderia ser amada por quem ela era, e não pelo que possuía. O experimento romântico, no entanto, havia falhado de forma catastrófica, e agora restava apenas a eficácia brutal de sua herança genética para limpar a bagunça emocional que Roberto havia criado com sua arrogância desenfreada e cegueira. Seletiva, Lucas quebrou o silêncio com uma voz suave, mas carregada de profissionalismo, perguntando se ela desejava ir para um hotel ou para a cobertura no centro da cidade, onde a equipe de crise já estava de prontidão, aguardando suas ordens diretas. Isabella respondeu com um tom de voz que faria tremer os conselhos administrativos das maiores corporações do mundo, ordenando que fossem imediatamente para o escritório central, pois a noite seria longa e impiedosa. Ela olhou para o advogado com olhos que não demonstravam mais qualquer vestígio de amor ou compaixão, e pronunciou as palavras que selariam o destino de Roberto Vance para sempre naquela indústria competitiva. Ela instruiu Lucas a ativar imediatamente o Protocolo Ômega, um conjunto de medidas jurídicas e financeiras extremas que haviam sido desenhadas anos atrás como uma salvaguarda nuclear, caso seu casamento se revelasse uma fraude total. O advogado assentiu com gravidade, digitando rapidamente comandos em seu dispositivo seguro e iniciando uma reação em cadeia que enviaria ondas de choque através dos mercados globais, assim que as bolsas de valores abrissem na manhã seguinte. Aquele protocolo não visava apenas o divórcio litigioso, mas a aniquilação sistemática de cada ativo tangível e intangível que Roberto acreditava possuir, mas que, na verdade, sempre pertencera ao capital invisível dos Montenegro. Enquanto o carro deslizava suavemente pela rodovia molhada em direção às luzes da metrópole, Isabella permitiu-se lembrar de como havia injetado milhões na Vance Corp através da Aurora Holdings, um fundo de investimento privado que ela controlava secretamente. Roberto sempre se gabara de sua genialidade para atrair investidores, anjos e parceiros estratégicos, sem nunca desconfiar que a esposa silenciosa, que ele mandava servir café, era a presidente do conselho que aprovava seus empréstimos. A ironia da situação era tão amarga quanto o fel, mas servia como combustível para a fornalha de sua vingança, que agora queimava com uma intensidade controlada e devastadora, pronta para consumir tudo em seu caminho. Longe dali, na mansão que agora parecia vazia e sem alma, Roberto celebrava sua suposta vitória, abrindo uma garrafa de champanhe safra especial que ele guardava para ocasiões de triunfo absoluto em sua carreira medíocre. Helena estava esparramada no sofá, rindo alto das piadas sem graça do amante e zombando da forma como Isabella havia saído, sem levar nada além das roupas do corpo, como uma cadela expulsa.
Eles brindaram ao futuro brilhante que imaginavam ter pela frente e ao filho que Helena carregava, sem saber que estavam bebendo sobre as cinzas de um vulcão prestes a entrar em erupção violentamente sob seus pés descalços. Roberto pegou o celular e começou a verificar as últimas cotações do mercado asiático, gabando-se para Helena de que as ações da empresa iriam disparar no dia seguinte após o anúncio da nova fusão que ele acreditava estar garantida. Ele falava com a convicção de um tolo que desconhece os mecanismos reais do poder, acreditando que seu carisma e sua rede de contatos superficiais seriam suficientes para mantê-lo no topo da cadeia alimentar corporativa. Ele ignorava o fato fundamental de que sua rede de segurança financeira era tecida inteiramente com os fios dourados que Isabela fornecia e que ela acabara de puxar o tapete com força total. De volta ao interior luxuoso do carro em movimento, Isabela começou a revisar os documentos digitais que Lucas lhe apresentava, autorizando o congelamento imediato de todas as linhas de crédito rotativo que sustentavam o fluxo de caixa. Diário da Vance Corp. Com um simples toque na tela, ela revogou as garantias bancárias pessoais que havia fornecido anonimamente, deixando a empresa de Roberto exposta a riscos financeiros que ele não tinha liquidez para cobrir nem em 1000 anos. Cada assinatura digital era um prego no caixão da reputação de Roberto, transformando-o de um CEO visionário em um gestor incompetente e fraudulento aos olhos dos credores internacionais. Em questão de segundos, Lucas informou que os principais fornecedores de matéria-prima já haviam sido notificados extraoficialmente sobre a mudança na estrutura de capital e que as entregas programadas para a manhã seguinte seriam suspensas por falta de pagamento antecipado. A cadeia de suprimentos da Vance Corp, que operava no limite da eficiência, graças aos subsídios ocultos de Isabela, pararia completamente, criando um caos logístico que Roberto não teria capacidade intelectual para resolver. Isabela sentiu uma satisfação fria ao imaginar o telefone de Roberto tocando incessantemente com reclamações de gerentes de fábrica desesperados, enquanto ele tentava curar a ressaca de sua celebração prematura e estúpida. A estratégia de Isabela não se limitava apenas ao aspecto financeiro, pois ela sabia que a destruição de um homem como Roberto exigia também o desmantelamento completo de sua imagem pública e de sua credibilidade social perante seus pares. Ela autorizou a equipe de relações públicas da Montenegro a preparar um dossiê contendo provas irrefutáveis dos desvios de verba que Roberto cometera para financiar seu estilo de vida luxuoso e os presentes caros para suas amantes. A imprensa marrom e os jornais de economia receberiam o material simultaneamente, garantindo que o escândalo fosse a manchete principal em todos os portais de notícias antes mesmo que Roberto acordasse. O carro entrou na garagem subterrânea privativa de um arranha-céu de vidro e aço que dominava o horizonte da cidade, um edifício que pertencia inteiramente ao conglomerado familiar de Isabela e onde funcionava o verdadeiro centro, nervoso de suas operações. A equipe de segurança aguardava informação rígida, abrindo as portas do elevador executivo que levaria a herdeira diretamente para a sala de guerra, onde seus generais corporativos aguardavam instruções finais. Isabela caminhou pelos corredores de mármore com a postura de uma imperatriz em tempos de guerra, deixando para trás qualquer vestígio da mulher frágil que lavara os pés de uma amante grávida horas antes. Na sala de reuniões iluminada, apenas pelas luzes dos monitores gigantescos e pela vista panorâmica da cidade adormecida, Isabela assumiu seu lugar na cabeceira da mesa, observando os gráficos que mostravam a saúde financeira da Vance Corp em tempo real. Os números ainda pareciam estáveis para o observador comum, mas ela sabia que as ordens de venda que acabara de assinar provocariam uma queda livre assim que o sino de abertura do mercado tocasse na manhã seguinte. Ela deu a ordem final para que os advogados preparassem a notificação de despejo da mansão, pois a propriedade estava legalmente em nome de uma holding que ela controlava integralmente desde antes do casamento. Lucas aproximou-se com uma xícara de café fresco e perguntou se ela queria deixar alguma via de negociação aberta, caso Roberto tentasse um acordo de última hora para salvar o que restava de sua dignidade pública.
Isabela olhou para o horizonte, onde a tempestade começava a se dissipar, dando lugar a um céu cinzento, e respondeu que a única negociação possível seria a rendição incondicional e a confissão pública de seus crimes. Não haveria misericórdia para o homem que a tratara como lixo, pois a misericórdia é um privilégio dos fortes, e Roberto provara ser fraco demais para merecer qualquer tipo de consideração humana naquele momento decisivo. Enquanto a cidade começava a despertar lentamente com os primeiros raios de sol surgindo timidamente entre as nuvens, Roberto dormia profundamente em sua cama, king size, sonhando com aplausos e reconhecimento internacional. Ao seu lado, Helena ressonava tranquila, acreditando ter garantido seu futuro ao conquistar o homem que ela julgava ser o rei do mundo corporativo local, sem saber que ele já era um cadáver político. O contraste entre a paz ignorante do quarto do casal e a atividade frenética no escritório de Isabela era o prenúncio da tempestade perfeita que varreria suas vidas nas próximas horas. Isabela levantou-se da cadeira e caminhou até a janela de vidro temperado, observando a cidade que se estendia abaixo dela como um tabuleiro de xadrez, onde ela já havia movido todas as peças para a posição de xeque-mate inevitável. Ela tocou o vidro frio com a ponta dos dedos, sentindo a vibração do poder real que pulsava através daquela metrópole, e prometeu a si mesma que nunca mais permitiria que alguém duvidasse de sua capacidade ou de seu valor. O dia estava apenas começando, e com ele viria a justiça implacável que ela havia arquitetado com tanta paciência, transformando a dor da traição na energia pura de sua ascensão final. O sol nasceu sobre a metrópole com uma indiferença cruel, iluminando os arranha-céus de vidro que refletiam a luz dourada da manhã, enquanto a cidade despertava para mais um dia de ambição e conquistas financeiras. Roberto acordou em sua cama espaçosa, sentindo-se revigorado e estranhamente vitorioso com as memórias da noite anterior, alimentando seu ego inflado, como se tivesse reafirmado sua posição de macho alfa. Ele olhou para o lado onde Helena dormia profundamente com a boca entreaberta e sentiu uma pontada de orgulho por ter colocado cada mulher em seu devido lugar na hierarquia distorcida que ele havia criado em sua mente doentia. Ele levantou-se sem fazer barulho, caminhando até o banheiro revestido de mármore para iniciar seu ritual matinal de preparação, acreditando piamente que aquele seria o dia em que sua empresa atingiria um novo patamar de sucesso global. Enquanto a água quente do chuveiro caía sobre seus ombros largos, Roberto assobiava uma melodia alegre, pensando no discurso que faria aos acionistas sobre a fusão iminente que ele acreditava estar praticamente garantida. Ele escolheu seu terno italiano, mais caro um corte sob medida, que custava mais do que o salário anual de muitos de seus funcionários, e ajustou a gravata de seda com precisão meticulosa diante do espelho. A imagem que o reflexo lhe devolvia era a de um homem no auge de seu poder intocável e invencível, desconhecendo completamente que as fundações de seu castelo de cartas já haviam sido implodidas durante a madrugada. Ele saiu do quarto sem acordar a amante, deixando um bilhete sobre a mesinha de cabeceira, prometendo um jantar comemorativo no restaurante mais exclusivo da cidade naquela noite. O trajeto até a sede da Vance Corp foi feito no banco de trás de seu sedã executivo, enquanto ele revisava alguns e-mails superficiais em seu tablet, ignorando as manchetes econômicas que começavam a surgir nos portais de notícias. O motorista parecia tenso, olhando repetidamente pelo espelho retrovisor, com uma expressão de preocupação que Roberto interpretou erroneamente como foco no trânsito pesado da hora do rush. Ao chegar à entrada do edifício corporativo, ele esperava a reverência habitual dos manobristas e seguranças, mas notou algo estranho na atmosfera que permeava o saguão principal da empresa. Os funcionários não estavam correndo para os elevadores com a pressa habitual, mas sim agrupados em pequenos círculos, sussurrando uns com os outros e lançando olhares furtivos em sua direção. Roberto atravessou as portas giratórias com o peito estufado e um sorriso arrogante nos lábios, decidindo ignorar o comportamento estranho de seus subordinados e atribuindo aquilo à expectativa pelo anúncio da fusão. Ele caminhou até a recepção para pegar suas correspondências, mas a recepcionista que sempre o cumprimentava
com um sorriso radiante e flertes discretos, evitou seu olhar, fixando os olhos na tela do computador. Ela parecia estar digitando furiosamente, como se tentasse conter um vazamento digital com as próprias mãos, e suas mãos tremiam visivelmente sobre o teclado. Roberto franziu a testa diante daquela falta de cortesia, mas continuou seu caminho em direção ao elevador privativo, convencido de que colocaria ordem na casa assim que chegasse ao seu escritório na cobertura. As portas do elevador se abriram no último andar, revelando o santuário executivo que sempre fora o palco de suas maiores demonstrações de poder e autoridade sobre os destinos da companhia. No entanto, a tranquilidade habitual do corredor da diretoria havia sido substituída por uma movimentação frenética de assistentes e gerentes que corriam de um lado para o outro, carregando pastas e documentos. Antes que Roberto pudesse sequer chegar à sua mesa, seu vice-presidente de operações interceptou-o no meio do caminho, com o rosto pálido e coberto de suor frio. O homem, que geralmente era um pilar de calma e eficiência, parecia estar à beira de um colapso nervoso enquanto tentava articular as palavras que estavam presas em sua garganta seca. Sem qualquer preâmbulo ou saudação matinal, o vice-presidente informou com a voz trêmula que 3 dos principais fornecedores de matéria-prima haviam enviado notificações formais de cancelamento de contrato nas primeiras horas da manhã. Roberto soltou uma risada incrédula e desdenhosa, descartando a notícia como uma tática de negociação agressiva ou um erro administrativo grosseiro que poderia ser resolvido com um simples telefonema. Ele ordenou que seu subordinado entrasse em contato imediatamente com os diretores daquelas empresas e oferecesse um reajuste de preço simbólico para acalmar os ânimos. Roberto entrou em sua sala e sentou-se em sua cadeira de couro, girando lentamente enquanto apreciava a vista da cidade, acreditando que dinheiro resolveria qualquer obstáculo. O vice-presidente entrou na sala logo atrás dele, insistindo que a situação era muito mais grave do que parecia e que não se tratava de uma questão de valores monetários ou prazos de pagamento. Ele explicou que os fornecedores alegaram quebra de cláusulas de conduta ética e instabilidade financeira, ativando dispositivos contratuais que permitiam a rescisão unilateral e imediata sem qualquer penalidade. As linhas de produção nas fábricas estavam parando naquele exato momento, porque os caminhões de entrega haviam sido instruídos a dar meia volta, antes mesmo de chegarem aos portões de descarga. Roberto sentiu a primeira pontada de irritação real, batendo a mão na mesa de mogno e exigindo falar pessoalmente com os responsáveis por aquela sabotagem ridícula. Enquanto ele gritava ordens para que sua secretária completasse as ligações, a porta do escritório se abriu novamente, revelando a diretora financeira, que parecia ter envelhecido 10 anos em uma única noite. Ela não pediu licença para entrar e caminhou diretamente até a mesa de Roberto, colocando um relatório impresso na frente dele, com mãos que tremiam incontrolavelmente. A mulher informou, em um tom de voz que beirava o pânico, que o consórcio bancário havia acabado de congelar todas as linhas de crédito corporativo e o capital de giro da empresa. Os monitores na parede, que geralmente exibiam gráficos de crescimento, agora piscavam com alertas vermelhos, indicando falhas de liquidez em múltiplas contas operacionais simultaneamente. Roberto levantou-se de um salto, com o rosto ficando vermelho de raiva, acusando os bancos de incompetência e ameaçando retirar todos os ativos da Vance Corp para uma instituição concorrente até o final do dia. Ele gritou que aquilo era um absurdo inaceitável e que ele processaria cada gerente de conta que ousasse bloquear seu acesso ao dinheiro que ele acreditava ser seu por direito. A diretora financeira engoliu em seco e sussurrou a verdade devastadora de que os ativos não podiam ser movidos porque estavam alavancados em garantias fornecidas por um investidor externo. Esse investidor misterioso havia retirado o suporte financeiro durante a madrugada, acionando cláusulas de execução de dívida que bloqueavam tudo o que a empresa possuía. Roberto olhou para ela com confusão e ódio, sua arrogância cegando-o para o fato de que seu império fora construído sobre fundações emprestadas que ele nunca se dera ao trabalho de investigar profundamente. Ele berrou que ele era o único dono e garantidor daquela companhia, mas no fundo de sua mente,
uma semente de dúvida começou a brotar silenciosa e venenosa. Ele ordenou que todos saíssem de sua sala imediatamente, pois precisava de silêncio absoluto para fazer algumas ligações e consertar aquela bagunça pessoalmente. Assim que a porta se fechou, ele pegou seu celular privado com as mãos trêmulas, discando o número de seu contato mais influente no Banco Central. Antes que a chamada pudesse ser completada, o telefone tocou em sua mão, exibindo o nome de Helena na tela brilhante, fazendo seu coração disparar, com a esperança de uma distração agradável. No entanto, ao atender ele foi recebido pelos gritos estridentes de sua amante, que não estava ligando para perguntar como estava, seu dia, ou para agradecer pela noite anterior. Helena estava histérica, berrando que seu cartão de crédito ilimitado havia sido recusado em uma boutique de luxo, onde ela tentava comprar o enxoval completo para o bebê. Ela descreveu a humilhação de ter o cartão cortado ao meio pelo gerente da loja, na frente de outras clientes da alta sociedade que riam da situação vergonhosa. Roberto tentou acalmá-la, dizendo que era apenas um erro do sistema bancário e que ele resolveria tudo em alguns minutos. Mas a frivolidade da reclamação dela, em meio ao colapso de sua vida profissional, o atingiu como um tapa. Ele percebeu, com um choque de realidade, que a mulher por quem ele havia destruído seu casamento não tinha a menor capacidade de compreender-lo ou apoiá-lo em um momento de crise real. Ele desligou o telefone na cara de Helena, algo que nunca havia feito antes, e virou-se para os grandes monitores na parede, que mostravam a contagem regressiva para a abertura da Bolsa de Valores. Aquele momento que deveria ser sua coroação estava prestes a se transformar em um espetáculo público de horror financeiro. O sino da bolsa tocou, e o gráfico das ações da Vance Corp, que ele esperava ver subir como um foguete, começou a despencar verticalmente como uma pedra lançada em um abismo sem fundo. As ordens de venda massivas inundaram o sistema vindo de corretoras anônimas e fundos de investimento que pareciam estar coordenados para destruir o valor de mercado da empresa em tempo recorde. As negociações foram interrompidas 2 vezes pelos mecanismos automáticos de proteção contra a volatilidade, mas assim que o mercado reabria a pressão de venda, continuava implacável. Parecia que o mundo inteiro havia recebido um memorando secreto, declarando que a Vance Corp era tóxica e que todos deveriam se livrar de seus papéis imediatamente. O desespero começou a substituir a raiva quando Roberto percebeu que a escala do desastre era precisa demais para ser uma coincidência de má sorte ou flutuações normais do mercado financeiro. Aquilo era um assassinato corporativo, planejado com precisão militar por alguém que conhecia exatamente onde estavam as fraquezas estruturais de sua empresa e como explorá-las. Ele começou a ligar desesperadamente para os números privados de seus aliados no conselho administrativo e seus amigos de golfe do setor bancário. Um por um as chamadas caíam na caixa postal ou eram rejeitadas com mensagens automáticas, e o silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor e aterrorizante. Através das paredes de vidro de seu escritório, Roberto viu seus funcionários parando de trabalhar para assistir aos noticiários em seus computadores, apontando para ele com expressões que variavam entre a pena e a hostilidade aberta. A fábrica de rumores estava operando mais rápido do que o mercado de ações, e ele quase podia ouvir os sussurros sobre falência e demissões em massa se espalhando pelo andar. Ele saiu de sua sala intempestivamente gritando para que todos voltassem ao trabalho e ameaçando demitir qualquer um que estivesse checando as notícias. Sua voz falhou no meio dos gritos, faltando-lhe a autoridade natural que sempre tivera, e soando mais como o latido desesperado de um animal encurralado. Nesse momento de caos, um mensageiro usando o capacete de motocicleta furou o bloqueio da recepção e caminhou diretamente até Roberto, entregando-lhe um envelope grosso lacrado com cera vermelha oficial. Tratava-se de uma notificação formal de auditoria forense iniciada pelos acionistas minoritários, um grupo que Roberto sempre ignorara como irrelevante e sem poder de decisão. O documento citava má gestão grave, desvio de fundos e fraude corporativa, termos pesados que carregavam a ameaça real de penas de prisão, e não apenas multas administrativas. Roberto rasgou os papéis ao meio
e jogou-os no chão gritando que era intocável, mas seu coração batia tão forte que ele sentia dores agudas no peito. O chefe do Departamento de Tecnologia da Informação correu até ele pálido e sem fôlego para relatar que os servidores internos estavam bloqueando o acesso às contas administrativas uma por uma. Alguém com privilégios de acesso superiores aos do próprio Roberto estava mudando as chaves de criptografia e trancando os dados proprietários que constituíam o verdadeiro valor da empresa. Roberto sentiu um calafrio percorrer sua espinha, ao perceber que havia apenas uma pessoa que já tivera esse nível de acesso aos sistemas de back-end nos primeiros dias da empresa. A imagem de Isabela quieta e diligente, configurando as redes, anos atrás, passou por sua mente como um raio, mas ele balançou a cabeça violentamente para afastar o pensamento absurdo. Ele recusou-se a acreditar que a mulher submissa, a quem ele forçara a lavar os pés de sua amante na noite anterior, pudesse ser capaz de tamanha sofisticação e crueldade estratégica. Tinha que ser um rival corporativo, talvez o conglomerado internacional, que tentava comprá-lo há anos, usando táticas sujas para baixar o preço das ações antes de uma oferta hostil. Ele agarrou-se a essa ilusão porque a alternativa de que ele havia subestimado sua esposa a um nível fatal era dolorosa demais para seu ego suportar. Ele pegou seu casaco e decidiu ir ao banco pessoalmente, convencido de que sua presença física intimidaria os gerentes e resolveria o bloqueio das contas. A descida pelo elevador até o saguão pareceu uma viagem ao inferno com as paredes espelhadas, refletindo um homem que estava perdendo rapidamente a compostura e o controle sobre sua própria realidade. Quando as portas se abriram, o saguão estava lotado não apenas de funcionários em pânico, mas também de repórteres que de alguma forma haviam farejado sangue na água e invadido o prédio. Câmeras dispararam flashes cegantes em seu rosto, e microfones foram empurrados em sua direção, como lanças acompanhados de perguntas gritadas sobre desfalques e o colapso das ações. Roberto empurrou a multidão com a ajuda de seus seguranças, protegendo o rosto com as mãos e percebendo que o santuário de seu escritório não era mais seguro. Já dentro da segurança relativa de sua limusine, o silêncio foi um alívio temporário, até que seu motorista virou-se com um olhar de desculpas para informar que o cartão de abastecimento corporativo também havia sido bloqueado na bomba de gasolina. Roberto gritou para o homem dirigir até a sede do banco de qualquer maneira, com a voz rouca e a garganta seca pelo pânico que subia como bile. Ele olhou pela janela escurecida para a cidade que pensava possuir, sentindo-se agora como um estranho em uma terra hostil, onde cada prédio e cada placa pareciam zombar dele. Pela primeira vez, em sua vida adulta, Roberto Vance sentiu o toque gelado do medo verdadeiro, apertando suas entranhas, enquanto o veículo se arrastava pelo trânsito caótico em direção ao seu destino final de humilhação. O silêncio tenso dentro da limusine blindada foi subitamente estilhaçado pelo toque simultâneo e estridente de 3 celulares corporativos que Roberto mantinha espalhados sobre o banco de couro bege ao seu lado. O som cacofônico parecia um alarme de ataque aéreo, anunciando a chegada de mísseis invisíveis que visavam destruir o que restava de sua sanidade mental, naquela manhã infernal de terça-feira. Roberto atendeu o primeiro aparelho com a mão trêmula, esperando ouvir a voz de seu gerente bancário com boas notícias sobre o desbloqueio das contas, mas foi recebido pelos gritos histéricos de sua diretora de marketing, que parecia estar no meio de um campo de batalha. Ela berrava que as redes sociais haviam entrado em colapso total e que a hashtag pedindo o boicote imediato à Vance Corp já era o assunto mais comentado em todo o hemisfério ocidental, superando até mesmo as notícias sobre política internacional. Roberto desligou o telefone sem responder, sentindo um gosto amargo de bile subir pela garganta, enquanto seus dedos deslizavam freneticamente pela tela do tablet para abrir os aplicativos de notícias que pipocavam com notificações vermelhas. Urgentes. A manchete principal de um dos maiores portais de fofoca do país estampava uma foto granulada mas inconfundível, tirada através da janela da sala de estar de sua própria mansão na noite anterior. A imagem mostrava Isabela ajoelhada no tapete com a cabeça baixa
em um ato de submissão humilhante, enquanto lavava os pés de Helena, que sorria como uma vilã de novela mexicana, segurando uma taça de vinho. A legenda era brutal e direta, acusando o CEO da Vance Corp de escravizar a esposa legítima para satisfazer os caprichos cruéis de sua amante grávida, destruindo em segundos a imagem de homem de família que ele cultivara por anos. A matéria detalhada que acompanhava a foto era ainda mais devastadora, contendo relatos precisos de fontes anônimas que descreviam o abuso psicológico sistemático que Isabela sofrera durante o casamento e a frieza com que Roberto a descartara. O texto pintava Roberto não como um líder empresarial visionário, mas como um monstro doméstico misógino e sádico, cuja bússola moral estava tão quebrada quanto suas finanças corporativas atuais. Os comentários abaixo da notícia acumulavam-se aos milhares por minuto, com pessoas de todas as classes sociais, expressando repúdio e nojo pela conduta do homem, que até ontem era capa de revistas de negócios. A indignação pública era uma onda gigantesca que varria qualquer possibilidade de defesa racional, transformando a crise financeira em um julgamento moral, onde a sentença já havia sido decretada pelo tribunal implacável da internet. O motorista da limusine olhou pelo retrovisor com uma expressão de julgamento indisfarçável, pois ele também tinha esposa e filhas. E a notícia que acabara de ouvir no rádio mudara completamente sua percepção sobre o patrão que servia. Roberto sentiu aquele olhar como uma queimadura física e gritou para que o homem desligasse o rádio imediatamente, tentando bloquear a realidade externa que invadia seu santuário móvel de luxo e privilégio. Ele tentou ligar para Helena na esperança de que ela não tivesse visto a tempestade que desabava sobre eles, mas o telefone dela estava ocupado, indicando que provavelmente ela já estava sendo bombardeada por mensagens de ódio ou ligações de tura, jornalistas sedentos por sangue. A imagem cuidadosamente construída de Helena, como uma socialite elegante, estava sendo estraçalhada e reduzida à caricatura vulgar de uma destruidora de lares sem escrúpulos. O carro finalmente parou em frente à sede do banco de investimento, onde uma multidão de manifestantes já começava a se formar, bloqueando a entrada principal com cartazes improvisados e gritos de ordem contra a tirania corporativa. Roberto percebeu com horror que a notícia havia mobilizado grupos de defesa dos direitos das mulheres, que viam na foto de Isabela um símbolo potente de tudo o que precisava ser combatido na sociedade patriarcal moderna. Ele ordenou ao motorista que desse meia volta e se dirigisse à entrada de serviço dos fundos, sentindo-se como um criminoso fugitivo que precisa se esgueirar pelas sombras para evitar o linchamento público. A humilhação de ter que entrar pela porta da cozinha do banco, onde ele costumava ser recebido com tapete vermelho, foi o golpe de misericórdia em seu orgulho ferido e sangrando. Enquanto aguardava no elevador de carga que cheirava a produtos de limpeza e metal frio, Roberto recebeu uma notificação de e-mail de seu principal parceiro comercial na Europa, cancelando unilateralmente a joint venture que eles, para SEI, negociavam há meses. A mensagem era curta e fria, citando a cláusula de moralidade e reputação como justificativa para o rompimento imediato de qualquer vínculo com a marca Vance e seus associados diretos. Não se tratava mais apenas de números em uma planilha ou de fluxo de caixa, mas sim de uma contaminação radioativa que tornava o nome de Roberto tóxico para qualquer empresa séria que prezasse pela própria imagem institucional. Ele estava se tornando um pária intocável no mundo dos negócios, isolado em uma ilha deserta, enquanto os navios de resgate davam meia volta e desapareciam no horizonte cinzento. Ao chegar ao andar da diretoria do banco, Roberto foi recebido não pelo presidente da instituição como exigira, mas por um gerente júnior de compliance, que parecia desconfortável e ansioso para se livrar daquela batata quente o mais rápido possível. O jovem explicou sem rodeios que o banco estava exercendo seu direito de encerrar o relacionamento comercial, devido ao alto risco reputacional e às evidências de fraude que haviam surgido na auditoria relâmpago daquela manhã. Roberto tentou argumentar usando seu tom de voz autoritário habitual, ameaçando levar sua fortuna para a concorrência.
mas suas palavras soaram vazias e patéticas diante da expressão de pena do funcionário. O gerente entregou-lhe um envelope contendo o aviso de execução de dívidas e pediu gentilmente que ele se retirasse do prédio antes que a segurança fosse acionada para escoltá-lo. De volta à rua lateral onde a limusine o aguardava, Roberto sentiu o peso esmagador da solidão absoluta em meio a uma cidade de milhões de habitantes que agora parecia conspirar ativamente contra sua existência e seu sucesso. Ele tentou ligar para seus amigos do clube de golfe, homens que ele considerava irmãos, e com os quais compartilhava segredos e charutos caros nos finais de semana de lazer e ostentação. Um por um eles rejeitaram suas chamadas ou inventaram desculpas esfarrapadas sobre reuniões urgentes e viagens inesperadas, deixando claro que a lealdade naquele círculo social durava apenas enquanto o dinheiro e o prestígio fluíssem livremente. Roberto estava descobrindo da maneira mais dura possível que sua rede de contatos era feita de areia e que a maré alta da desgraça a havia dissolvido completamente. Desesperado e sem saber para onde ir, ele decidiu que sua única chance de salvação era encontrar Isabela e forçá-la a emitir uma nota pública desmentindo as acusações e dizendo que a foto era uma montagem ou um mal-entendido. Ele acreditava arrogantemente que ainda possuía algum poder sobre ela que poderia manipulá-la emocionalmente como fizera tantas vezes no passado, apelando para o dever conjugal ou para a pena. Ele discou o número do celular dela com os dedos trêmulos, mas a chamada nem sequer completou, caindo diretamente em uma mensagem gravada, informando que o número não existia mais. Isabela não apenas o bloqueara, mas apagara completamente aquela linha de comunicação, como se estivesse cortando um membro gangrenado para salvar o resto do corpo. Roberto ordenou ao motorista que fosse até a casa dos pais de Isabela, um casal de idosos simples e reservados que viviam em um bairro modesto e que ele sempre tratara com condescendência e desprezo velado nas raras ocasiões em que os políticos visitava. Ele pensou que talvez ela tivesse se refugiado lá em busca de consolo e que ele poderia usar os velhos para pressioná-la a voltar para casa e consertar a bagunça que havia criado com sua fuga dramática. Durante o trajeto, ele ensaiou um discurso de arrependimento falso, prometendo mudanças e terapia de casal, qualquer coisa que fosse necessária para trazê-la de volta e estancar a sangria de sua reputação. Ele não percebia que estava jogando xadrez contra um fantasma, pois não sabia nada sobre a verdadeira origem ou o paradeiro da mulher com quem dormira por 5 anos. Ao chegar à residência dos sogros, encontrou a casa fechada com correntes no portão e uma placa de vende-se fincada no gramado mal cuidado, indicando que os moradores haviam partido há muito tempo sem deixar rastro. Um vizinho curioso que regava as plantas na casa ao lado aproximou-se da cerca e informou com um sorriso enigmático que o casal havia se mudado para o exterior há mais de uma semana em uma viagem de volta ao mundo. Roberto ficou paralisado na calçada, sentindo o sol do meio-dia queimar sua pele, enquanto a compreensão lenta e terrível de que tudo aquilo havia sido planejado com antecedência começava a se infiltrar em sua mente obtusa. Isabela não havia fugido impulsivamente na noite anterior. Ela havia executado a etapa final de uma operação de extração meticulosa que vinha sendo preparada há meses, bem debaixo de seu nariz. O celular de Roberto tocou novamente, e desta vez era Helena chorando convulsivamente e gritando que ela exigiu que Roberto enviasse seus seguranças para expulsá-los e ameaçou dar uma entrevista exclusiva, contando tudo o que sabia sobre os negócios escusos dele, se ele não resolvesse a situação imediatamente. A chantagem emocional e a ameaça velada vinda da mulher por quem ele havia sacrificado tudo foram a gota d'água que fez o copo de sua paciência transbordar em um acesso de fúria cega. Ele gritou insultos terríveis contra Helena, chamando-a de parasita ingrata, e desligou o telefone atirando o aparelho contra o banco de couro com força suficiente para trincar a tela de vidro. Sozinho no banco de trás da limusine com a respiração ofegante e o coração disparado, Roberto sentiu uma dor aguda no peito que o fez afrouxar o nó da gravata de seda importada, que agora parecia uma corda de forca apertando seu pescoço.
Ele percebeu que não tinha mais aliados, nem esposa, nem amante, nem empresa, e que o cerco estava se fechando de uma maneira que ele jamais imaginara ser possível em seus piores pesadelos. A única opção que lhe restava era voltar para a Vance Corp e tentar reunir o conselho de administração para uma reunião de emergência, onde ele poderia tentar salvar seu cargo e sua liberdade. Ele não sabia que o conselho já estava reunido em sessão extraordinária, sem a sua presença, discutindo os termos de sua destituição e preparando o terreno para a chegada de um novo acionista majoritário. O retorno ao escritório foi uma jornada através de um campo minado, pois as notícias sobre o colapso das ações haviam atraído não apenas a imprensa, mas também investidores furiosos que queriam explicações sobre onde seu dinheiro havia ido parar. A entrada do edifício estava cercada por carros de polícia e vans de transmissão de TV, criando um circo midiático que transmitia ao vivo a queda do gigante corporativo para todo o país. Roberto teve que cobrir a cabeça com o paletó para atravessar a multidão hostil, sentindo empurrões e ouvindo xingamentos que feriam mais do que pedradas físicas, atingindo o âmago de seu ego inflado. Ele entrou no saguão, protegido por seguranças que o olhavam com desprezo, e correu para o elevador como um animal acuado, buscando a segurança ilusória de sua torre de marfim. Ao chegar ao andar executivo, encontrou os corredores desertos e silenciosos, como se uma praga tivesse varrido todos os funcionários leais, deixando para trás apenas mesas vazias e computadores desligados. Apenas sua secretária pessoal ainda estava lá, empacotando seus pertences pessoais em uma caixa de papelão, com lágrimas nos olhos e uma expressão de traição profunda no rosto. Ela informou com voz embargada que a maioria da equipe havia pedido demissão coletiva após ver as notícias sobre Isabela recusando-se a trabalhar para um homem que tratava a esposa daquela maneira desumana. A solidão de Roberto agora era física e tangível, ecoando nos corredores de vidro e aço que ele construíra como monumento à sua própria grandeza, e que agora pareciam um mausoléu frio e vazio. Ele entrou em seu escritório e trancou a porta girando a chave 2 vezes antes de encostar as costas na madeira maciça e deslizar até o chão derrotado e exausto pela batalha que mal havia começado. Ele olhou para a vista panorâmica da cidade, que sempre lhe dera a sensação de onipotência, mas que agora parecia distante e inalcançável, como um sonho que se desfaz ao acordar. A luz vermelha do telefone fixo em sua mesa piscava incessantemente, indicando uma chamada interna prioritária vinda da sala de reuniões do conselho no andar superior. Roberto sabia que aquela ligação era o chamado para o seu julgamento final, mas uma parte de sua mente delirante ainda acreditava que poderia reverter a situação com seu carisma e sua lábia habituais. Ele levantou-se, arrumou o terno amarrotado e caminhou até a mesa para atender o telefone, ouvindo a voz grave e impessoal do presidente do conselho, convocando-o para comparecer imediatamente à sala de conferências principal. A voz do outro lado não continha a deferência habitual, mas sim uma frieza burocrática que indicava que a hierarquia de poder havia mudado drasticamente nas últimas horas. Roberto concordou com um sussurro rouco e desligou o aparelho, sentindo suas mãos suarem frio, enquanto se preparava para enfrentar os lobos que ele mesmo havia alimentado durante anos. Ele foi até o banheiro privativo, jogou água gelada no rosto e olhou-se no espelho, tentando encontrar o CEO implacável que costumava ser. O que ele viu no reflexo foi um homem envelhecido e assustado com olheiras profundas e o olhar vago de quem sabe que está caminhando para o abatedouro, mas não tem outra escolha a não ser seguir em frente. Ele tentou convencer a si mesmo de que Isabela não teria coragem de aparecer pessoalmente para confrontá-lo, que ela enviaria seus advogados e que ele poderia lidar com engravatados facilmente. Ele subestimava mais uma vez a força da mulher que dormira ao seu lado, confundindo seu silêncio estratégico com fraqueza e sua paciência com submissão passiva. Roberto saiu de seu escritório e caminhou em direção ao elevador que o levaria ao andar de cima, sem saber que estava prestes a ficar cara a cara com a verdadeira dona de seu destino. Enquanto as portas do elevador se fechavam, isolando-o do mundo exterior, Roberto sentiu uma pontada de arrependimento,
não pelo que fizera a Isabela, mas por ter sido descuidado o suficiente para ser pego e exposto publicamente. Sua mente narcisista era incapaz de processar a culpa verdadeira ou a empatia, focando-se apenas na perda de status e na inconveniência de ter seus planos frustrados. Ele ajeitou a gravata uma última vez e respirou fundo, preparando sua máscara de confiança para a performance final de sua carreira. O display digital do elevador marcava a subida andar por andar, aproximando-o inexoravelmente do confronto que revelaria a verdade chocante sobre quem realmente segurava as rédeas do poder naquela empresa desde o início. A sala de conferências principal da Vance Corp parecia um tribunal silencioso, onde o ar-condicionado gelado não conseguia dissipar o calor da tensão palpável que emanava dos homens e mulheres sentados ao redor da mesa oval de mogno, polido. Roberto entrou no recinto com passos que tentavam transmitir uma confiança que ele já não possuía, sentindo os olhares de 12 pares de olhos fixos, nele como lasers, prontos para dissecar sua alma e expor suas fraquezas. Os acionistas majoritários e os membros do conselho não se levantaram para cumprimentá-lo, nem ofereceram os sorrisos bajuladores de costume, mantendo uma postura rígida e defensiva enquanto consultavam documentos em seus tablets de última geração. O silêncio era tão absoluto que o som de sua respiração ofegante parecia um vendaval, denunciando o estado de pânico interno que ele lutava desesperadamente para esconder sob a máscara de executivo implacável que usara com sucesso por tantos anos. Roberto caminhou até a cabeceira da mesa, ignorando a ausência de sua cadeira de couro habitual, que havia sido misteriosamente removida e substituída por um assento comum de visitante, posicionado de frente para o grupo, como no banco dos réus. Ele limpou a garganta com força, tentando recuperar o controle da narrativa, e começou a falar com um tom de voz que oscilava perigosamente entre a arrogância e o desespero, tentando minimizar a catástrofe financeira. Ele garantiu aos presentes que os rumores sobre a insolvência da empresa eram apenas ataques especulativos de concorrentes invejosos e que ele já estava tomando medidas legais para processar os responsáveis pela difamação de sua imagem. Ele mentiu descaradamente sobre ter garantias bancárias secretas e novos investidores, alinhados prometendo que as ações voltariam a subir antes do fechamento do mercado naquele mesmo dia. Antes que ele pudesse terminar sua teia de mentiras e promessas vazias, as portas duplas de carvalho maciço no fundo da sala se abriram com um estrondo autoritário que fez todos os presentes virarem as cabeças simultaneamente em direção à entrada. Não era a secretária trazendo café, nem um mensageiro com mais más notícias, mas sim uma figura feminina vestida com um terno de alta costura branco, impecável, que contrastava violentamente com o ambiente corporativo cinzento e masculino. A mulher caminhava com uma determinação ferocidade e uma elegância que silenciavam qualquer murmúrio, irradiando um poder magnético que parecia sugar o oxigênio da sala e redirecionar toda a gravidade do universo para si mesma. Roberto apertou os olhos, tentando focar na silhueta iluminada pela luz do corredor, e sentiu o chão desaparecer sob seus pés quando reconheceu o rosto da intrusa. Isabela entrou na sala de reuniões, não como a esposa doméstica e submissa que lavava os pés da amante do marido, mas como a encarnação viva da justiça e da retribuição divina, pronta para cobrar cada centavo de sua dívida moral. Ela estava acompanhada por Lucas e por uma equipe de advogados que carregavam pastas grossas de documentos, criando uma falange impenetrável ao seu redor, enquanto ela avançava em direção à mesa dos diretores. Roberto soltou uma risada nervosa e incrédula, perguntando em voz alta o que diabos ela estava fazendo ali, no meio de uma reunião confidencial de negócios, e ordenando que ela saísse imediatamente antes que ele chamasse a segurança. Ele tentou apelar para os outros membros do conselho, dizendo que sua ex-mulher estava desequilibrada emocionalmente devido à separação recente e que aquela cena era apenas um drama doméstico. Para o horror absoluto de Roberto, nenhum dos conselheiros se moveu para ajudá-lo ou para chamar os guardas, mas sim levantaram-se de suas cadeiras em um gesto sincronizado de respeito e deferência
para com a mulher que acabara de entrar. O presidente do conselho, que sempre tratara Roberto com uma cordialidade paternal, fez uma leve reverência de cabeça para Isabela e indicou o lugar de honra na cabeceira oposta da mesa. Roberto olhou de um lado para o outro, com os olhos arregalados, sentindo-se como se tivesse entrado em uma dimensão paralela, onde todas as regras que ele conhecia haviam sido invertidas, e onde ele era o único que não sabia o roteiro. A confusão em sua mente transformou-se em um terror gelado quando Lucas tomou a palavra e anunciou com voz clara e firme a verdadeira identidade daquela mulher. O advogado declarou, para que todos ouvissem, que Isabela não estava ali na qualidade de esposa de Roberto Vance, mas sim como a representante legal e proprietária majoritária da Aurora Holdings, o fundo de investimento que detinha 60% das ações da empresa. O nome Aurora Holdings era lendário no mercado financeiro, conhecido por seu capital infinito e por suas aquisições agressivas. Mas ninguém jamais soubera quem estava por trás daquela fachada corporativa impenetrável até aquele momento. Roberto sentiu os joelhos fraquejarem e teve que se apoiar na mesa para não cair, enquanto a compreensão devastadora de que ele havia sido financiado e sustentado pela própria mulher que humilhara durante 5 anos atingia seu cérebro como cais unhasmais. Um raio. Isabela finalmente falou com uma voz que era suave, como veludo, mas cortante, como uma lâmina de diamante, revelando seu nome completo de batismo como Isabela Montenegro, a única herdeira viva de uma das dinastias bancárias mais antigas do continente. O sobrenome Montenegro carregava um peso histórico e financeiro que fazia o nome Vance parecer uma piada de mau gosto, e os conselheiros murmuraram entre si, chocados com a revelação daquele segredo bem guardado. Ela olhou diretamente nos olhos de Roberto, com uma frieza que congelou o sangue dele nas veias, e explicou que cada centavo que ele gastara em carros de luxo e presentes para suas amantes viera do fundo fiduciário dela. Ela permitira que ele brincasse de executivo enquanto ele mostrasse competência e respeito, mas ele havia falhado miseravelmente em ambas as exigências básicas. Com um gesto elegante de sua mão bem cuidada, Isabela sinalizou para que seus advogados distribuíssem os dossiês que continham as provas irrefutáveis da má gestão e dos crimes financeiros cometidos por Roberto durante sua administração desastrosa. Os documentos detalhavam transferências ilegais para contas em paraísos fiscais, falsificação de balanços trimestrais e o uso indevido de recursos corporativos para despesas pessoais extravagantes com Helena e outras mulheres. Os acionistas folheavam os papéis com expressões de repúdio e indignação, percebendo que haviam sido enganados por um vigarista que posava de visionário e que a empresa estava à beira da falência técnica por causa dele. A atmosfera na sala mudou de tensão para hostilidade aberta, com os antigos aliados de Roberto olhando para ele como se ele fosse uma doença contagiosa que precisava ser erradicada. Roberto tentou balbuciar uma defesa incoerente, alegando que aqueles documentos eram forjados e que ele tinha explicações lógicas para cada transação. Mas suas palavras foram abafadas pelo som de Isabela, batendo a mão na mesa, exigindo silêncio. Ela não gritou, nem se alterou, mantendo a postura régia de quem detém o poder absoluto, enquanto listava calmamente os prejuízos que ele causara à imagem e ao patrimônio da companhia em apenas 24 horas. Ela lembrou a todos da foto humilhante que circulava na internet e de como a conduta moral de Roberto havia tornado a marca Vance radioativa para investidores e clientes em todo o mundo. Não se tratava apenas de números vermelhos, mas de uma falência moral completa que exigia uma amputação imediata e cirúrgica da liderança tóxica. O presidente do conselho limpou a garganta e convocou uma votação extraordinária imediata para a destituição de Roberto do cargo de diretor executivo e para a remoção de seu nome de qualquer função administrativa dentro do grupo. As mãos se levantaram ao redor da mesa, uma após a outra, em uma unanimidade silenciosa e brutal, selando o destino de Roberto sem qualquer hesitação ou debate prolongado. Ele assistiu impotente, enquanto seu império lhe era arrancado pedaço por pedaço
por homens que ele considerava seus subordinados e pela mulher que ele acreditava ser sua propriedade. A votação foi concluída em menos de 1 minuto, transformando Roberto Vance, de CEO poderoso, em um desempregado com um passivo jurídico gigantesco nas costas. Isabela levantou-se lentamente e caminhou até a cabeceira da mesa, onde Roberto ainda estava paralisado em estado de choque, e parou diante dele com uma expressão de superioridade que ele jamais esqueceria enquanto vivesse. Ela disse em voz baixa, para que apenas ele ouvisse, que a humilhação que ele sentia agora era apenas uma fração do que ele a fizera passar na noite anterior, e que a verdadeira lição estava apenas começando. Ela ordenou que ele saísse de sua sala e de seu prédio imediatamente, pois a presença dele ali ofendia a integridade dos profissionais sérios que trabalhavam para a família Montenegro. A inversão de papéis era total e absoluta, com a ex-esposa submissa agora ditando as regras do jogo, e o marido tirano reduzido a nada. 2 seguranças robustos entraram na sala, respondendo a um sinal discreto de Lucas, e posicionaram-se ao lado de Roberto, segurando seus braços com firmeza profissional para escoltá-lo para fora, caso ele oferecesse resistência. Roberto tentou se soltar, gritando que aquilo era um golpe ilegal e que ele não sairia sem seus advogados, mas seus protestos soaram patéticos e vazios diante da autoridade esmagadora de Isabela. Ele foi forçado a caminhar em direção à porta, arrastando os pés como um prisioneiro condenado, sentindo os olhares de desprezo queimando suas costas enquanto deixava para trás a vida de privilégios que ele nunca merecera realmente. A porta se fechou atrás dele, com um som definitivo cortando o último vínculo que ele tinha com o poder e deixando-o à mercê da realidade cruel que o aguardava no corredor. Dentro da sala de reuniões, o clima de tensão dissipou-se instantaneamente, dando lugar a um ar de alívio e expectativa renovada com a mudança de liderança que prometia salvar a empresa do abismo. Isabela assumiu a cadeira da presidência com naturalidade, como se tivesse nascido para ocupar aquele lugar, e começou a ditar as primeiras ordens para conter a crise e restaurar a confiança do mercado. Ela instruiu a equipe de comunicação a emitir uma nota oficial anunciando a reestruturação completa da diretoria e o aporte de capital imediato da família Montenegro para garantir a solvência das operações. Enquanto ela falava com clareza e visão estratégica, os conselheiros assentiam com respeito, reconhecendo que a verdadeira liderança sempre estivera ali oculta, nas sombras esperando o momento certo para brilhar. As portas duplas de carvalho maciço da sala de conferências fecharam-se com um som surdo e definitivo que ecoou pelos corredores silenciosos do andar executivo, marcando o fim abrupto da era de Roberto Vance, como o todo-poderoso CEO da corporação. Ele se viu ladeado por 2 seguranças corpulentos que o seguravam pelos cotovelos com uma firmeza profissional mas humilhante, guiando-o em direção aos elevadores como se ele fosse um intruso perigoso ou um funcionário demitido por justa causa que precisava ser removido do recinto. Os funcionários que antes corriam para abrir portas para ele ou baixavam a cabeça em sinal de respeito, agora o observavam através das paredes de vidro de seus escritórios com expressões que misturavam curiosidade mórbida e um prazer indisfarçável diante da desgraça alheia. Roberto tentou manter a cabeça erguida e a postura arrogante que sempre fora sua marca registrada. Mas suas pernas pareciam feitas de chumbo, e o suor frio que escorria por suas costas denunciava o pânico avassalador que tomava conta de cada célula de seu corpo. A descida no elevador panorâmico foi uma tortura psicológica, lenta e agonizante, pois cada andar que passava parecia aproximá-lo mais do inferno pessoal que o aguardava no saguão principal do edifício, onde o mundo real o esperava sem piedade. Ele podia ver a cidade se estendendo lá fora, indiferente ao seu sofrimento e à destruição de seus sonhos de grandeza, lembrando-o cruelmente de que ele era apenas mais uma peça descartável na engrenagem implacável do capitalismo selvagem. Roberto tentou formular um plano de contingência em sua mente febril, pensando em contas bancárias secretas que talvez Isabela não tivesse descoberto, ou em favores que poderia cobrar de políticos corruptos
que ele havia financiado no passado. No entanto, a imagem fria e calculadora de sua ex-esposa na sala de reuniões assombrava seus pensamentos, dizendo-lhe que não havia escapatória e que ela havia fechado cada porta e janela antes mesmo de acender o fósforo que queimaria sua vida até as cinzas. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, Roberto foi recebido não pelo burburinho habitual de negócios, mas por um silêncio tenso e pesado que foi imediatamente quebrado pelo som de botas pesadas, marchando em sua direção no piso de quibe, mármore polido. Um destacamento da Polícia Federal, composto por agentes vestindo coletes táticos e portando distintivos ostensivos, aguardava no centro do saguão, formando uma barreira intransponível entre ele e a saída giratória que levava à liberdade. O delegado responsável pela operação adiantou-se com um mandado de prisão em mãos e uma expressão severa que não deixava margem para negociações ou subornos, recitando os direitos de Roberto com uma voz que ressoava como uma sentença de morte social. As acusações listadas eram graves e numerosas, incluindo fraude fiscal qualificada, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e falsificação ideológica, crimes que previam penas longas em regime fechado e o confisco total de bens. Roberto sentiu o sangue drenar de seu rosto e suas pernas cederam momentaneamente, obrigando os seguranças a sustentarem seu peso para que ele não desabasse de joelhos diante de seus captores e da plateia de funcionários estupefatos. Ele tentou balbuciar que tudo aquilo era um mal-entendido terrível e que ele poderia explicar cada transação se tivesse a chance de falar com seus advogados, mas o delegado apenas sinalizou para que um dos agentes prosseguisse com o procedimento padrão. O som metálico das algemas, sendo travadas em seus pulsos, foi o golpe final em sua dignidade, transformando o homem que se acreditava um Deus intocável em um criminoso comum, sujeito às leis que ele sempre desprezara. A frieza do aço contra sua pele parecia queimar mais do que fogo, lembrando-o de que seu corpo e sua liberdade já não lhe pertenciam e que ele estava prestes a entrar em um sistema que não perdoava a arrogância dos caídos. Nesse momento de humilhação absoluta, uma voz estridente e familiar cortou o ar vinda da entrada do edifício, atraindo a atenção de todos os presentes para a figura dramática de Helena, que tentava furar o bloqueio policial aos gritos. Ela vestia um conjunto de grife que provavelmente custava mais do que o salário anual de um policial, e brandia uma bolsa de couro de jacaré como se fosse uma arma, exigindo ver o noivo imediatamente. Roberto sentiu uma onda de esperança irracional invadir seu peito, acreditando que pelo menos o amor de Helena era verdadeiro e que ela estava ali para apoiá-lo naquele momento de trevas profundas e desespero. Ele virou-se para ela com os olhos marejados e implorou por ajuda, pedindo que ela ligasse para seu pai, que tinha contatos no judiciário, e que fizesse algo para tirá-lo daquela situação pesadelo. No entanto, quando Helena finalmente conseguiu se aproximar e viu as algemas brilhando nos pulsos de Roberto, sua expressão de fúria transformou-se instantaneamente em uma máscara de horror e repulsa absoluta, como se estivesse diante de um animal leproso. Ela parou bruscamente a alguns metros de distância, recuando um passo instintivo para não ser contaminada pela aura de fracasso e criminalidade que agora envolvia o homem que ela planejava desposar. Roberto estendeu as mãos algemadas em sua direção em um gesto de súplica patética, chamando-a de meu amor e dizendo que eles iriam superar aquilo juntos, pois o amor deles era mais forte do que qualquer crise financeira ou legal. A resposta de Helena foi uma risada seca e cruel que ecoou pelo saguão como vidro quebrado, estilhaçando a última ilusão que Roberto ainda nutria em seu coração partido. Helena olhou para ele com um desprezo tão profundo que parecia capaz de congelar o inferno e gritou para que todos ouvissem que ela nunca havia amado um homem falido e criminoso que não conseguia sequer manter a própria empresa de pé. Ela revelou com uma honestidade brutal e venenosa que estava com ele apenas pelo estilo de vida luxuoso, pelos cartões de crédito sem limite e pela promessa de status social que o sobrenome Vence carregava. Agora que ele não passava de um presidiário em potencial sem um centavo no bolso,
Ele não tinha mais nenhuma utilidade para ela ou para o futuro que ela imaginara para si mesma. Ela cuspiu no chão, perto dos sapatos italianos dele, demonstrando o nojo físico que sentia por ter se envolvido com alguém que se revelara um perdedor tão espetacular e incompetente diante dos desafios do mundo real. Roberto ficou paralisado, sentindo as palavras de Helena entrarem em seu peito como facas afiadas, girando e rasgando o pouco que restava de sua autoestima e de sua crença na lealdade humana. Ele tentou argumentar mencionando o filho que ela carregava no ventre, dizendo que eles precisavam ficar juntos pela criança e que ele daria um jeito de recuperar sua fortuna para sustentar a família. Helena soltou uma gargalhada histérica, acariciando a barriga com um gesto possessivo, e declarou friamente que aquela criança jamais chamaria um fracassado como ele de pai, e que ela encontraria um homem de verdade para criá-la. Ela insinuou com um sorriso malicioso que talvez Roberto nem fosse o pai biológico, deixando no ar uma dúvida cruel que o atormentaria pelas noites frias que passaria na cela da prisão. Com um movimento brusco de seus cabelos longos e perfeitamente escovados, Helena virou as costas para Roberto e caminhou em direção à saída, sem olhar para trás nem uma única vez, deixando-o sozinho com os policiais e sua vergonha pública. A traição dela doeu mais do que a perda da empresa, ou a prisão iminente, pois confirmava que toda a sua vida recente fora uma mentira construída sobre a areia movediça da vaidade e da luxúria superficial. Ele percebeu tarde demais que havia trocado uma mulher de valor inestimável como Isabela, que o apoiara nas sombras e construíra seu império por uma oportunista vulgar que o descartara na primeira dificuldade. A ironia do destino era amarga como fel, e Roberto sentiu o peso de suas escolhas erradas esmagando seus ombros enquanto os policiais o empurravam para fora do prédio. A saída do edifício foi o clímax de seu calvário, pois a calçada estava tomada por uma multidão de repórteres, fotógrafos e curiosos que formavam um corredor polonês de flashes e microfones sedentos por escândalo. A notícia da prisão do CEO da Vance Corp havia se espalhado como fogo em palha seca, atraindo toda a imprensa da cidade para registrar o momento exato da queda do gigante corporativo. Quando Roberto apareceu na porta giratória, escoltado pelos federais e algemado como um bandido comum, o barulho dos obturadores das câmeras soou como uma metralhadora disparando incessantemente contra seu rosto. Ele tentou baixar a cabeça para esconder a vergonha, mas um dos policiais segurou seu braço com firmeza, mantendo-o ereto para que o mundo visse a face da corrupção derrotada. As perguntas gritadas pelos repórteres eram agressivas e humilhantes, inquirindo sobre os desvios de dinheiro, sobre a amante grávida, que acabara de abandoná-lo, e sobre como ele se sentia ao saber que sua ex-esposa era a verdadeira dona de tudo. Alguém na multidão jogou um ovo que explodiu no ombro de seu terno caro, sujando o tecido importado com uma mancha amarela e viscosa, que simbolizava o desprezo da sociedade por homens como ele. Roberto sentiu as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto, misturando-se ao suor frio, incapaz de conter o choro convulsivo que brotava de sua alma quebrada diante da exposição pública de sua miséria moral. Ele se lembrou da noite anterior, quando obrigara Isabela a se ajoelhar e percebeu que o universo estava lhe devolvendo aquela humilhação multiplicada por 1000 diante de milhões de espectadores. Os policiais abriram caminho através da massa humana, com dificuldade, empurrando os cinegrafistas que tentavam obter o melhor ângulo das algemas e do rosto desfigurado pelo choro do ex-executivo. Roberto foi conduzido até a viatura policial, uma SUV preta, com grades nas janelas traseiras, que parecia um caixão de metal pronto para enterrá-lo vivo, longe da luz do sol e do luxo a que estava acostumado. Um dos agentes colocou a mão sobre sua cabeça para protegê-lo. Ao entrar no veículo, um gesto técnico que, paradoxalmente, parecia o único toque humano que ele recebia naquele dia terrível. Ele sentou-se no banco de plástico duro da viatura, sentindo o cheiro de desinfetante e suor antigo que impregnava o interior claustrofóbico do carro da lei. Através do vidro escurecido e gradeado, Roberto viu a fachada imponente da Vance Corp,
afastando-se lentamente à medida que o carro arrancava com as sirenes ligadas, abrindo caminho no trânsito engarrafado. Ele viu os funcionários na janela do saguão, observando sua partida não com tristeza, mas com o alívio de quem se livra de um tirano opressor e vislumbra um futuro melhor sob nova direção. Ele viu Helena entrando em um táxi do outro lado da rua, já digitando em seu celular, provavelmente procurando sua próxima vítima ou vendendo sua história para o tabloide que pagasse mais. E, acima de tudo, ele sentiu a presença invisível de Isabela pairando sobre a cidade como uma deusa vingadora que havia restaurado a ordem natural das coisas com sua mão firme e justa. A viagem até a delegacia de crimes financeiros foi um borrão de luzes e sirenes, onde Roberto teve tempo suficiente para contemplar a magnitude de sua ruína e a solidão que o acompanharia pelos próximos anos. Ele pensou em sua cobertura duplex, em seus carros esportivos, em suas viagens de primeira classe, e percebeu que tudo aquilo agora pertencia a um passado distante que jamais retornaria. Ele não tinha amigos, não tinha família, não tinha amor e não tinha dinheiro, restando-lhe apenas as memórias amargas de sua própria estupidez e arrogância. O silêncio dentro da viatura era interrompido apenas pelo rádio da polícia, transmitindo códigos incompreensíveis que selavam seu destino burocrático no sistema penal. Ao chegarem à delegacia, Roberto foi retirado do carro sob novos flashes, agora da imprensa policial especializada, que cobria as prisões de colarinho branco, com um prazer sádico e detalhista. Ele foi conduzido pelos corredores encardidos da delegacia, passando por celas onde criminosos comuns o olhavam com curiosidade e zombaria, reconhecendo nele a fragilidade de quem nunca pisou no mundo real do crime. Ele foi fichado, teve suas impressões digitais tomadas e foi obrigado a trocar seu terno italiano por um uniforme laranja de presidiário que cheirava a sabão barato e desesperança. Ao ser trancado em uma cela solitária, Roberto sentou-se no catre de concreto e encostou a cabeça na parede fria, finalmente compreendendo que sua queda não fora um acidente, mas uma obra de arte arquitetada pela mulher que ele subestimara. Enquanto a noite caía sobre a cidade, trazendo consigo a escuridão que agora habitava sua alma, Roberto Vance fechou os olhos e viu a imagem de Isabela girando a aliança de casamento antes de sair de casa na noite anterior. Aquele gesto simples e silencioso fora o prenúncio do apocalipse que ele ignorara cegamente, acreditando estar no controle, quando na verdade já estava caindo no abismo. Agora, no silêncio da prisão, ele não tinha mais ninguém para culpar além de si mesmo, e a consciência tardia de seus erros era a companheira mais cruel que ele poderia ter naquela cela fria e vazia. A justiça havia sido feita de forma poética e implacável, deixando claro para o mundo que a verdadeira força não reside na arrogância ou no dinheiro, mas no caráter e na inteligência silenciosa daqueles que sabem esperar o momento certo para agir. Exatamente 24 horas após a tempestade que marcou o fim de seu casamento e o início de sua ascensão, Isabela encontrava-se de pé diante da mesma janela panorâmica do escritório executivo que até o dia anterior pertencia a Roberto. O céu lá fora exibia tons vibrantes de laranja e púrpura, enquanto o sol se punha no horizonte, pintando a cidade com uma luz dourada que simbolizava o encerramento de um ciclo turbulento e o nascimento de uma nova era. O ambiente interno, no entanto, havia sofrido uma transformação radical e imediata, perdendo a atmosfera opressiva e masculina que Roberto impusera com sua decoração de gosto duvidoso e excesso de troféus de ego. Equipes de limpeza e manutenção trabalharam incansavelmente durante a noite e o dia para remover qualquer vestígio físico da presença do antigo ocupante, higienizando o espaço como se estivessem exorcizando um espírito maligno que assombrara a corporação por tempo demais. A mesa de mogno maciço, onde Roberto costumava colocar os pés com arrogância, agora estava limpa e organizada, ocupada apenas por pilhas ordenadas de documentos legais que aguardavam a assinatura final de Isabela para concretizar a transição. Ela caminhou até a cadeira de couro legítimo, que agora parecia moldada para sua silhueta elegante, e sentou-se com uma naturalidade
que transmitia a sensação de que aquele trono sempre lhe pertencera por direito divino. Lucas entrou na sala silenciosamente, carregando a última pasta de contratos que selaria a fusão definitiva entre os ativos remanescentes da Vence Corp e a estrutura global da Aurora Holdings. Ele colocou os papéis diante dela com um sorriso discreto e respeitoso, reconhecendo tacitamente a magnitude da vitória que haviam conquistado juntos em um intervalo de tempo tão curto e decisivo. Isabela pegou sua caneta tinteiro de ouro branco, um presente de seu falecido pai, que ela guardara para uma ocasião especial, e começou a assinar os documentos com uma caligrafia firme e fluida, que não denotava qualquer hesitação. Cada assinatura representava não apenas uma transação comercial, mas a recuperação de sua própria identidade e a reafirmação de seu poder sobre o destino que Roberto tentara roubar dela com suas mentiras e manipulações. Ela sentiu uma onda de satisfação percorrer seu corpo, não a euforia barulhenta da vingança mesquinha, mas a serenidade profunda de quem coloca o universo de volta em seu eixo correto. A empresa não seria mais um monumento à vaidade de um homem medíocre, mas sim um instrumento de inovação e prosperidade gerido com a competência e a ética que a família Montenegro sempre prezou em seus negócios seculares. Enquanto assinava as últimas páginas, seus olhos desviaram-se momentaneamente para o monitor de televisão embutido na parede oposta, que transmitia o noticiário noturno com o volume desligado, mas com legendas claras e legíveis. As imagens mostravam Roberto sendo transferido da delegacia para o centro de detenção provisória, vestindo o uniforme laranja, que agora seria sua única vestimenta pelos próximos anos de sua vida miserável. Seu rosto estava inchado e irreconhecível, desprovido da arrogância que o definira, e seus olhos buscavam o chão em uma tentativa inútil de evitar as câmeras que documentavam sua desgraça para a posteridade. A reportagem destacava que o pedido de fiança havia sido negado pelo juiz devido ao alto risco de fuga e à gravidade das provas apresentadas pela acusação, garantindo que ele permaneceria atrás das grades por um longo tempo. Isabela observou a cena sem sentir pena ou prazer sádico, apenas uma indiferença fria e clínica, como se estivesse assistindo a um documentário sobre a vida de um estranho que cometeu erros fatais por pura estupidez. Roberto havia se tornado irrelevante, uma nota de rodapé triste na história de sucesso que ela estava prestes a escrever, e sua existência já não ocupava espaço em sua mente ou em seu coração. Ela viu também imagens rápidas de Helena tentando esconder o rosto com bolsas de grife enquanto era hostilizada por ex-amigas na porta de um restaurante da moda, tornando-se a pária social que ela tanto temia ser. A justiça poética havia cuidado de cada detalhe com uma precisão cirúrgica, deixando Isabela livre para focar no que realmente importava, que era a reconstrução de seu império e de sua própria felicidade pessoal. Com um suspiro leve, ela terminou de assinar o último documento e colocou a caneta sobre a mesa, encerrando formalmente o capítulo mais doloroso e educativo de sua vida adulta com uma elegância suprema. Lucas recolheu as pastas com eficiência e informou que a equipe de engenharia já havia começado a remover o letreiro com o nome Vence do topo do edifício, substituindo-o pela logomarca discreta e poderosa da Aurora. A mudança no horizonte da cidade seria visível na manhã seguinte, anunciando para todos os concorrentes e parceiros que a liderança da empresa havia mudado de mãos e que a era da incompetência havia chegado ao fim. Isabela agradeceu ao advogado com um aceno de cabeça, reconhecendo a lealdade inabalável daquele homem que estivera ao seu lado nos momentos mais sombrios e que agora compartilhava a luz de sua vitória. Ela levantou-se e caminhou novamente até a janela, observando as luzes da cidade começarem a acender-se uma a uma, criando um tapete de estrelas artificiais que se estendia até onde a vista alcançava. Aquele cenário urbano, que na noite anterior parecia frio e hostil, agora brilhava com promessas de futuro e oportunidades infinitas, refletindo o estado de espírito renovado de sua nova proprietária. Isabela pensou nos 5 anos que passara nas sombras, escondendo sua inteligência e sua força para não ferir o ego frágil de um homem que nunca a merecera realmente.
Ela percebeu que aquele tempo não fora desperdiçado, mas sim um período de gestação necessário para que ela compreendesse a profundidade de sua própria resiliência e a importância de nunca diminuir sua luz para que outros se sentissem confortáveis. A porta do escritório abriu-se novamente e sua nova assistente pessoal entrou trazendo uma xícara de chá de jasmim fumegante e uma agenda digital com os compromissos para o dia seguinte, que já estava repleta de reuniões estratégicas. A jovem olhou para Isabela com uma admiração genuína que ia muito além da submissão hierárquica, vendo nela um modelo de liderança feminina forte e inspiradora em um mundo corporativo ainda dominado por homens. Isabela sorriu para a garota um sorriso verdadeiro e caloroso que iluminou seu rosto e dissipou qualquer resquício da frieza que ela fora obrigada a adotar durante a batalha. Ela pegou o chá sentindo o aroma floral acalmar seus sentidos e percebeu que estava pronta para assumir não apenas o comando da empresa, mas o comando total de sua própria narrativa de vida. Ela caminhou pelo escritório tocando suavemente os móveis e as paredes, sentindo a energia do lugar mudar e alinhar-se com a sua própria vibração de poder e propósito claro. As lembranças das humilhações sofridas na mansão pareciam agora pertencer a outra vida, a uma pessoa que ela já não era mais e que havia ficado para trás na estrada escura daquela noite chuvosa. A mulher que estava ali, agora, era completa inteira e indestrutível, forjada no fogo da traição e temperada pelo gelo da solidão estratégica. Ela sabia que haveria desafios no futuro e que o mercado tentaria testá-la novamente. Mas ela também sabia que possuía todas as ferramentas necessárias para vencer qualquer guerra que viesse pela frente. Isabela pegou seu celular e desbloqueou a tela, vendo uma mensagem de seus pais, que estavam em um cruzeiro na Ásia, parabenizando-a pela coragem e dizendo que estavam orgulhosos da mulher que ela se tornara. Eles nunca haviam aprovado o casamento com Roberto, mas respeitaram a decisão dela de tentar viver um amor simples, sem a interferência do dinheiro da família. E agora celebravam seu retorno ao lugar que sempre fora dela. Ela respondeu com uma mensagem de carinho, prometendo visitá-los em breve, com seu próprio jato particular, sem precisar pedir permissão ou dinheiro a ninguém. A liberdade financeira e emocional era o maior prêmio que ela conquistara, e ela prometeu a si mesma que jamais abriria mão dessa autonomia por qualquer relacionamento no futuro. O telefone tocou novamente, mas desta vez era uma chamada de vídeo do conselho diretor da filial europeia, ansiosos para conhecer a nova presidente e discutir os planos de expansão que haviam sido congelados pela gestão anterior. Isabela ajeitou o blazer branco, olhou-se no reflexo do vidro escuro para garantir que sua imagem estava impecável e atendeu a chamada com a voz firme e autoritária de quem nasceu para liderar. A conversa fluiu com facilidade e competência técnica, surpreendendo os diretores estrangeiros que esperavam encontrar uma viúva de negócios perdida e encontraram uma estrategista brilhante. Em poucos minutos ela reverteu a desconfiança inicial e estabeleceu as bases para uma parceria lucrativa que elevaria o valor das ações a patamares nunca antes vistos. Ao encerrar a chamada, Isabela sentiu uma sensação de dever cumprido que preencheu o vazio deixado pela decepção amorosa, substituindo a dor pela adrenalina saudável da realização profissional. Ela olhou para o relógio e viu que já passava das 8 da noite, mas não sentia cansaço, apenas uma energia vibrante que a impelia a continuar trabalhando e construindo. Ela decidiu que passaria aquela noite ali em seu novo santuário, planejando os próximos passos de sua dominação global e garantindo que cada detalhe da transição fosse perfeito. Não havia pressa para voltar para casa, pois sua casa agora era onde ela decidisse estar e onde ela se sentisse respeitada e valorizada. Lucas retornou à sala, trazendo consigo uma garrafa de champanhe vintage, a mesma safra que Roberto tentara abrir para celebrar sua falsa vitória na noite anterior, mas que agora seria bebida pela verdadeira vencedora. Ele serviu 2 taças de cristal com cuidado e ofereceu uma a Isabela, propondo um brinde ao futuro e à justiça, que tardava mas nunca falhava para aqueles que tinham paciência e coragem. Eles brindaram com o som cristalino das taças,
tocando-se suavemente, celebrando não a queda de um inimigo, mas a ascensão de uma rainha que reconquistara seu reino. O sabor do champanhe era doce e complexo, como a própria vida, lembrando Isabela de que os momentos de amargura eram necessários para que se pudesse apreciar a doçura da vitória. Enquanto bebia, Isabela permitiu-se um momento final de reflexão sobre Roberto, imaginando-o em sua cela escura e fria, provavelmente culpando o mundo por seu infortúnio, sem nunca olhar para dentro de si mesmo. Ela sentiu uma ponta de pena não por ele, mas pelo desperdício de potencial humano que a arrogância e a ganância podiam causar, transformando pessoas promissoras em monstros autodestrutivos. Ela decidiu naquele momento que jamais permitiria que o poder a corrompesse daquela maneira e que usaria sua influência para criar um ambiente de trabalho justo e inspirador para todos ao seu redor. A lição de Roberto seria o alicerce de sua nova filosofia de gestão baseada na integridade e no respeito mútuo. Ela caminhou até a varanda externa do escritório, abrindo a porta de vidro para sentir a brisa noturna que soprava suavemente sobre a cidade, trazendo consigo os sons da vida urbana que nunca parava. O vento despenteou levemente seus cabelos, mas ela não se importou, sentindo-se livre e selvagem sob o céu estrelado que parecia abençoar sua nova jornada. Ela olhou para baixo para as ruas movimentadas, onde as pessoas comuns viviam suas vidas sem saber do drama que se desenrolara naquele edifício e sentiu uma conexão profunda com a humanidade. Ela não era uma deusa intocável, mas uma mulher que sobrevivera ao inferno e voltara mais forte, pronta para deixar sua marca no mundo de uma forma positiva e duradoura. Isabela respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar puro da noite, e fechou os olhos por um instante, visualizando o futuro brilhante que se desenrolava diante dela como um tapete vermelho infinito. Ela viu o crescimento da empresa, a inovação, os projetos filantrópicos que sempre sonhara realizar, e talvez, quem sabe, um novo amor que a visse e a respeitasse por quem ela realmente era. As possibilidades eram infinitas, e o medo que um dia a paralisara havia desaparecido, completamente substituído por uma certeza inabalável em sua própria capacidade de vencer. Ela abriu os olhos e sorriu para a cidade, um sorriso de verdadeira felicidade e plenitude. Ela virou-se para voltar ao interior do escritório, deixando a varanda e a noite para trás, pronta para continuar seu trabalho e sua missão de vida com a dedicação total que sempre fora sua marca registrada. Ao cruzar o limiar da porta, ela sabia que a história da esposa humilhada que lavara os pés da amante havia sido apagada para sempre, reescrita pela história da CEO visionária que salvou um império da ruína. Isabela Montenegro estava de volta ao seu lugar de direito, e nada nem ninguém jamais teria o poder de tirá-la de lá novamente. A noite encerrou-se com a imagem de sua silhueta forte, recortada contra a luz do escritório, trabalhando incansavelmente enquanto a cidade dormia sob sua guarda vigilante e poderosa.